Boa noite. Vem de alguns anos a luta no Brasil pela inclusão das pessoas com deficiência à vida social. Nessa trajetória, acessibilidade virou a palavra de ordem e, justiça seja feita, algumas conquistas já podem ser computadas, como, por exemplo, vagas reservadas em estacionamentos, rampas de acesso para cadeirantes, semáforos sonoros para pedestres com problemas visuais. Mas é o bastante? Sabemos que não. Especialistas e militantes da causa garantem que a efetiva inclusão das pessoas com deficiência está intimamente ligada à inclusão cultural. Há que se implementar medidas que permitam a essas pessoas acesso pleno aos festivais de cinema, espetáculos de dança e teatro, exposições de artes plásticas e outros produtos dessa natureza. Fazer o quê e como? Qual o papel do poder público e dos produtores culturais nesta questão? Assunto para ser discutido agora no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Liliana Tavares, audiodescritora e produtora do festival Ver Ouvindo, Ana Cláudia Alves da Silva, professora do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, e Rose Maria Santos, superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Eu comecei falando que essa luta pela inclusão das pessoas portadoras de deficiência tem alguns anos. Existe um marco no Brasil, um marco no mundo, uma data que possa ser levada em consideração? Ela vem de muitas décadas, né? A gente tem que considerar que houve um incremento, houve uma potencialização dessa luta, né? No final do século passado, né? Dos anos 70 em diante, né? Até com toda a evolução e o novo conceito que se tinha, porque antes esse tema estava na área da saúde, se via deficiência como uma doença. Isso lá no Brasil colônia e no mundo naquele tempo. E daí ela migrou para a área da assistência, tá? Que já fez uma diferença, mas ainda era insuficiente. De 2008 para cá, com a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma construção de todo o mundo em relação à militância da pessoa com deficiência, esse tema migrou para a área de direitos humanos, entendendo-se como uma ação de direito garantir, né, o acesso da pessoa com deficiência à sua autonomia, à sua vida plena e nas diversas áreas da sociedade. Como missão dos Estados parte da ONU, o Brasil também foi signatário dessa Constituição. No país, esse tema está na área de direitos humanos e Pernambuco também, desde 2012, teve sua política estadual da pessoa com deficiência homologada, publicada, e essa atuação está também no campo de direitos humanos do Estado. Liliana, por que a inclusão aos bens culturais é tão importante nessa questão da acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência? Por que é um ponto fundamental? Porque as pessoas com deficiência também querem participar da vida pública, né? Querem ir aos teatros, aos cinemas, elas também querem discutir, conversar sobre as coisas que estão acontecendo na cidade. Né? E é na vida pública, é na cultura que a gente conhece a cidade, né? Conhece as pessoas. Né? Então, elas precisam também participar. Né? Elas não podem ficar em casa, né? Presas, como isso aconteceu já há muito tempo e ainda acontece. Né? E aí, a cultura que vai trazer uma visão do ser humano, né? Ela vai se reconhecer, vai sentir parte daquele grupo social. Olha só, sua formação profissional é em psicologia, né? Hoje você, inclusive, dá aulas de psicologia. Quando, como e por que você resolveu abraçar essa causa? Você se tornou uma audiodescritora e trabalha nisso, milita nisso? Bem, eu dava aula de psicologia na chamada psicologia das pessoas portadoras com deficiência, há muito tempo atrás, que a gente agora não chama mais assim. E eu sempre era próxima da comunidade surda, da comunidade cega, né? E sempre trazia para a minha sala de aula.
E comecei a saber da audiodescrição, sobre que ia haver um curso que permitia que as pessoas cegas pudessem entender as imagens. Fiquei muito interessada. Nessa época também eu era coordenadora do curso de intérprete de Libras da Escola Almirante Soares Dutra, que é um dos primeiros cursos de intérprete de Libras aqui, né, de Pernambuco do Nordeste, que forma intérprete de Libras, né? A gente tem isso aqui, isso é muito positivo. E me interessei. E aí fui ao teatro para ver uma prova pública, né, no Joaquim Cardoso. E quando ouvi a audiodescrição, disse, é isso que eu quero fazer, porque tinham pessoas cegas lá e elas foram capazes de conversar sobre a peça depois, de saber o que acontecia, né? Elementos que não são falados durante o espetáculo, né? Como cenário, figurino, né? A movimentação dos atores. Então isso foi muito bonito, me tocou, eu sempre fui muito próxima à arte, fazia, né, cursos paralelos, e aí eu disse, é uma coisa que vai unir as duas coisas que eu gosto, que é a inclusão e a arte, e me dediquei a partir daí. Ana Cláudia, me fala aí das tuas experiências, das suas vivências em atividades culturais a partir dessa possibilidade da audiodescrição. É maravilhoso, porque a FENEARTE, eu já tinha ido à FENEARTE há alguns anos com alguém, eu sempre precisava de ter alguém que me acompanhasse, porque sozinha não dá para ir. Então, o que acontece? Eu tenho um filho, sabe que filhos não faz o que os pais querem. Um vizinho, não posso, um colega, não posso, eu tenho compromisso. Então, eu ficava triste por ter a FENEARTE, que eu gosto de ver, tocar, e não ia. E quando teve a audiodescrição, para mim é maravilhoso, porque eu vou, e como esse ano mesmo, eu fui os 4 dias. Se tivesse mais, eu teria ido mais. Então, assim, é perfeito. Eu não sei, assim, um evento que tenha alguma coisa sem uma audiodescrição. Além da FENEARTE, que outros eventos você foi? A teatro. Com audiodescrição. Teatro. Sempre teatro. Uhum. Eu estou aqui falando audiodescrição, o que é? Como funciona? O que é que a audiodescrição propicia para a pessoa portadora de deficiência visual? A audiodescrição é uma tradução de imagens em palavras. Né? Então, a gente vai falar tudo aquilo que se passa ou no teatro, ou no cinema, ou na exposição. São imagens estáticas ou dinâmicas, né? E que a pessoa cega ou a pessoa que tem baixa visão não teria acesso se a gente não falasse. Quem tem companheiro cego ou alguém da família cega que vai ao cinema, por exemplo, descrevia, né, as cenas do filme. E isso atrapalha o público e atrapalha a pessoa que vai assistir. Quer dizer, ela não tem o acesso pleno, quer dizer, não pode assistir o filme. Tem esse trabalho que, na realidade, a audiodescrição transfere para o audiodescritor, né? Então, quando se tem um profissional que vai fazer a audiodescrição, então as pessoas podem ir para o cinema, por exemplo, né? Podem ir para o cinema e terem acesso ao mesmo filme, à mesma obra. E como é que a audiodescrição não incomoda? Por que ela não incomoda e um amigo, um parente ali na hora descrevendo o que está sendo projetado na tela incomoda? Como é que funciona objetivamente e como é que vocês eliminam essa barreira, essa dificuldade? Isso é uma boa pergunta, Estela, porque a gente, quando fala em audiodescrição, a gente tem que pensar na produção e na exibição, né? A produção da audiodescrição, ela vai se dar com os produtores da obra. Então, se é uma obra de arte, por exemplo, uma exposição, né? Então, o audiodescritor precisa, né, conversar com o artista ou com o produtor, precisa fazer a audiodescrição. Depois que ele faz o roteiro da audiodescrição, ele manda esse roteiro para um consultor cego que entende de audiodescrição. E aí, essa audiodescrição está pronta, o roteiro está pronto. Mas como é que ela vai ser exibida? Enquanto você vai falando, eu vou pedir para a gente mostrar umas fotos que a gente tem aí do Festival de Cinema Stop Motion do ano passado. Eles fizeram uma sessão
com audiodescrição lá na Fundação Joaquim Nabuco. Você foi audiodescritora, não foi? Fui uma delas. Enquanto você vai falando, a gente vai vendo as fotos. Pode falar. Certo. Então, a forma de exibir a audiodescrição pode ser variada. Ela pode ser através do braille, se for na exposição, então a pessoa cega chega sozinha e pode ler as descrições em frente às obras. Pode ser gravada, não é? Então, no caso do cinema, ela pode ser gravada e pode ser feita ao vivo, né? No cinema é diferente porque ainda não existe uma forma de exibir a audiodescrição que seja da mesma forma da linguagem cinematográfica. Por exemplo, ou ela é ao vivo, como foi no stop motion, e aí a gente usou os aparelhos de transmissão da audiodescrição, que são aqueles semelhantes a aparelhos de tradução simultânea. Então, o audiodescritor fica na cabine, fica vendo o filme e lê o roteiro com o filme. Pense que é uma tensão muito grande porque deveria estar gravado, quer dizer, você vai fazer uma coisa ao vivo para uma obra gravada. Uhum. Quando é teatro, não. Aí é ao vivo porque teatro muda cada noite. Mas no cinema, não. Então, ela pode ser ao vivo e pode ser gravado, que foi lançado o ano passado um aplicativo chamado OtCine, que é o primeiro aqui no Brasil, que a audiodescrição é gravada. Mas ainda apresenta um problema, porque apesar de ser por fones de ouvido, mas a audiodescrição é gravada e ela não está mixada ao filme. Então ela está separada do áudio do filme, é sincronizada, mas está separada do áudio do filme. Quer dizer, ainda não corresponde à obra. Então o cinema ainda está esperando a tecnologia para que possa ser plenamente a audiodescrição possa ser plenamente exibida de conforme com a obra, sabe? Como atua a superintendência aqui em Pernambuco de apoio à pessoa portadora de deficiência, Rose? Especificamente nessa área de acesso aos bens culturais. A política pública da pessoa com deficiência, Estela, é importante dizer, ela só funciona, né, se ela tiver a compreensão de que ela é uma política que tem que ser transversal. Né? Então, tem a área fim da saúde, a área fim da cultura, a área fim do transporte, que tem que estar atendendo a esse público que é cidadão de direito daquele serviço. E a gente trabalha enquanto órgão da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, essa superintendência ligada a ela, a gente é um órgão meio. Então, a gente trabalha com a missão de fortalecer a garantia de direitos da pessoa com deficiência, articulando, abraçando, sensibilizando, dando o exemplo, mostrando que dá para fazer, que não é complicado, validando experiências exitosas, buscando estratégias para potencializar aquilo que é novo, aquilo que vale a pena, ouvindo o segmento para fazer o que o segmento está querendo também. Então, nessa área da cultura, por exemplo, a gente vem desde 2011 diretamente executando a gestão de projetos de audiodescrição, porque a experiência no Estado, no âmbito público, ela é bem marcada, de 2011 para cá, que a gente viveu os primeiros projetos com a própria Liliana Fazenda Nova. Foi a primeira grande experiência que a gente fez em Nova Jerusalém. Foi uma parceria ela foi realizada pelo governo do Estado, pela superintendência, contratando os audiodescritores e implantando com autorização dos produtores do evento que não entendiam na época que é um dever do produtor do evento já está fazendo essa acessibilidade. Porque o bonito nessa área é que a gente compreende que estamos avançando, como você falou no início, compreendendo a necessidade das vagas, as rampas que estão surgindo, mas a acessibilidade, ela dialoga não só na estrutura física e arquitetura, mas também na comunicação e também na atitude. Ela tem acessibilidade atitudinal, que é a que fundamenta tudo. Aí na cultura, a gente fez então, entendendo a importância da audiodescrição como uma ferramenta para a acessibilidade comunicacional para a pessoa cega, a gente fez diretamente, porque também era nova, né? E a gente viveu a experiência. Então, implantamos lá em Fazenda Nova, implantamos na FENEARTE, dialogando com o gestor da feira, a importância de validar isso. Então, a língua brasileira de sinais virou uma sessão também na FENEARTE com visita guiada para as pessoas surdas, com audiodescrição para as pessoas cegas. E aí validamos com vistorias como estavam as rampas e os acessos para a questão da mobilidade física. Existem projetos lá dentro da superintendência, projetos específicos
que não sejam ações pontuais, circunstanciais, como, por exemplo, a Paixão de Cristo e a FENEARTE? Sim. Ele começou de uma forma pontual porque era experimental, era novo para a gente, para todo mundo, né? Tá vivenciando essa prática, né? Dessa ferramenta nova, e ele vira ação programática contínua se não ficar dentro da superintendência, porque ele não tem que acontecer porque a superintendência fez. A cultura tem que fazer, porque é ela quem é a política a fim disso. Os recursos, a missão pública de trabalhar os meios culturais está lá. Então, a gente vem construindo, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, com as dos municípios também, com o apoio da academia junto, com o apoio das entidades sociais do movimento, dos conselhos, essa construção. Então, na Fundarp, por exemplo, a gente conseguiu, demonstrando ao longo de 2 anos, como essa prática ela acrescenta ao produto cultural, porque a cultura é inclusiva realmente, e ela fica mais se tiver acessibilidade, claro. Então, a gente já conseguiu, no primeiro ano, após a vivência que a gente fez, implantar como recomendação no Funcultura que existisse acessibilidade. Esse ano ele já é uma pontuação, o edital do final do ano, ele já saiu prevendo isso. E assim Mas a gente vai... não é obrigatório. Ele Ele porque os pontua. próprios produtores culturais pediram para que o governo desse a eles um tempo para se De adequarem adequação. a essa linguagem. Antes de terminar esse bloco, eu queria saber de você, Ana Cláudia, a partir de que momento começa a sua vivência? Você começa a frequentar esses bens culturais? De que ano, mais ou menos, para cá, isso começa a fazer parte da sua vida? Eu não recordo exatamente, acho que uns 3 anos atrás que começou a FENEARTE. É. A Fazenda Paixão de- Nova, 4 Fazenda Nova, anos. 4 4 anos, anos. 2011. Então faz Você 4 foi no primeiro anos. ano. Você não frequentava antes por falta de oportunidade? Isso, por É isso? falta. Não Porque existia. na verdade o cego ele vai ouvir, mas ele não vai ver o que está acontecendo, os detalhes. Ele está ouvindo as pessoas falarem, mas o quê? Como estão vestidos? Com quem está do lado? O que tem próximo? As cores? Para vocês, em eventos desse tipo, espetáculos de teatro, por exemplo, cinema, é melhor uma descrição em braille ou uma audiodescrição? Uma audiodescrição, É? com certeza. A audiodescrição O Braille pode ser o programa, né, Ana pode ser o Cláudia? programa, Então, com certeza. todo mundo que recebe o programa, as pessoas cegas devem receber a programação em Braille também. Eu tenho Que exemplo. imagino eu, a gente não tenha isso ainda aqui em Pernambuco, por exemplo, um programa de teatro que seja oferecido para o espectador cego em braille. Eu nunca vi. No Já teatro, teve. não. Teve? Já Já teve. teve. mas- Espetáculo de ópera com Margot Rodrigues, a gente já fez. E o programa ele estava todo em braille. A gente fez uma assessoria para que ela fizesse. É porque No Ver Ouvindo Pra a gente cultura fez é novo. também. ainda é novo, infelizmente. Já É. deveria ser bem antigo, Não, mas mas ainda é é novo. tudo novo, a audiodescrição é nova. Estamos caminhando. né? Vou fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o acesso, a acessibilidade aos bens de cultura. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a acessibilidade da pessoa com deficiência à cultura, aos bens de cultura. Participam do nosso programa Liliana Tavares, audiodescritora e produtora do Festival Ver Ouvindo, Ana Cláudia Alves da Silva, professora do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, e Rose Maria Santos, superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência. Me fale do Festival Ver Ouvindo, desde quando ele existe, o que ele representa em termos de avanço nessa questão para a cidade. O Ver Ouvindo é um projeto do Funcultura e aconteceu esse ano.
foi uma vontade de trazer a audiodescrição para o cinema. E a primeira vez que a gente fez uma mostra competitiva de curtas, que muitas pessoas do Brasil se inscreveram, vários audiodescritores, né, da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, né, daqui de Pernambuco. E a gente fez a programação, a gente estava falando do programa, o programa foi em braille. E a cédula de votação em braille também, porque as pessoas cegas iam assistir o filme e aí eles podiam votar como qualquer outra pessoa. Né? Então, isso foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, quer dizer, uma mostra competitiva onde as pessoas cegas votassem, né, na audiodescrição, porque não existia ainda prêmio para audiodescritor. Então, a gente queria premiar o audiodescritor na intenção de que futuramente, quem sabe, a audiodescrição vire uma categoria a ser premiada nos festivais de cinema. Como é uma maquiagem, como é uma som, como é, né? Então, a gente pensa que a audiodescrição é, sim, parte do filme, né? É também uma obra artística, porque é uma tradução, né? E para traduzir a imagem, você tem que, né, ter o conhecimento da obra, entender o filme, entender, né, e escolher, né? Porque a gente tem pouco tempo, em alguns momentos a gente tem pouquíssimo tempo para falar, né, de tudo aquilo, e tentar passar a poética, tentar passar a beleza do filme para a pessoa surda, que aí a gente está falando de estética também, né, para a pessoa cega, né? Então, como é que a pessoa cega vai receber aquele filme? Então, o Ver Ouvindo aconteceu durante 4 dias e veio gente de Garanhuns, de Caruaru, então vieram ônibus, né, também de Bezerros, e a comunidade cega pessoas que nunca tinham ido ao cinema antes. Nossa, que bacana. Foi muito bonito, né? E aí, eu acho que a Ana Cláudia estava, a Rose também, não é? Então, as pessoas vieram e primeiro o contato com o cinema, primeiro contato com a audiodescrição, alguns, né? E saíam assim, o que é isso, né? Aí eles dizem, né? Eu estou vendo de novo, eu entendi. E eu posso conversar com as pessoas que enxergam, né? Então, é totalmente diferente você assistir um vídeo só com som, né? Porque a audiodescrição faz parte da trilha sonora, né? É isso que a gente está pensando, né? Ela é som também, porque a forma de um filme 2D e 3D ser recebido por uma pessoa cega, né, é por meio do áudio. E a audiodescrição vai ser inserida nesse áudio, mas é imagem. Né? Então, assim, foi muito lindo, eu sou suspeita para falar, porque... e aí a gente teve a audiodescrição de 3 curtas pernambucanos, e depois os diretores vieram conversar com a gente. Então, foi Kleber Mendonça Filho, Fernando Heller, Pablo Polo e Toninho Castro, que é do Rio de Janeiro. Eles vieram assistir o filme dele com audiodescrição, né? Foi uma experiência completamente diferente, porque eles entraram, assistiram e depois a gente teve um bate-papo com os audiodescritores, com os diretores e com as pessoas cegas. Então, isso foi muito rico, produtivo e discutimos várias coisas. E é uma experiência que vai se repetir. Sim, isso. Funcultura aprovou e 2015 está aí, de 10 a 13 de abril. Os audiodescritores que quiserem participar, ou os cineastas, né, ou produtores de filme que quiserem participar, podem acessar, posso dizer o número da página aqui? www. É o Ver Ouvindo no Facebook, a página do Facebook, é www.facebook.com/verouvindo. E aí a gente vai abrir as inscrições em breve, aí tem tempo de fazer sua audiodescrição do curta e se inscrever para a mostra competitiva. Ana Cláudia, você me falou que era professora brailista, é assim que fala? Isso, brailista. Como é esse trabalho? Vocês preparam outros profissionais? Como é que... Isso. Tem cursos lá no CAP. Que é? CAP, Centro de Apoio à Pessoa e Atendimento a Pessoas com Deficiências Visuais. Então, lá tem o curso de tifrologia. É um curso que qualquer pessoa pode se inscrever, cegas e pessoas que enxergam. Então, você concluindo esse curso, você está apto a dar aula ao cego. Tem pessoas que enxergam, que se interessam pelo curso com alguma frequência? Muitas pessoas. A maioria que enxerga faz esse curso. Quanto tempo dura um curso desse? 100 horas.
E as aulas são distribuídas ao longo de que período? Uma vez por semana. Ah, 4 horas por dia. Uma vez por semana. Então, toda semana você vai, seu curso, logo quando termina, você tem que ter um trabalho. Você vai construir um livro junto com outros colegas em braille e você... esse livro é publicado? Não, esse livro nós guardamos lá. Por exemplo, um livro que não tem acesso, vamos dizer, tenha um livro que não tenha ele em braille. Então, as pessoas encontram esse livro, quer fazer ele e faz em braille. Ah, tá. É como se fosse uma espécie de tradução Isso. de uma obra já realizada. Isso. Tá. Código em Braille. Aham. Isso. A legislação, Rose, o que que a gente tem hoje na legislação que vai nessa direção ou não temos? Não temos, né? O problema é justamente que a gente está muito bem de lei. O que a gente está precisando melhorar é da prática e do respeito a essa lei, porque a maior parte delas, o que a gente percebe nas discussões que a gente faz no meio jurídico, junto ao segmento também, é que elas não têm sanção. Então, não tendo multa, não houve ainda a efetividade delas como a gente queria. Por exemplo, a acessibilidade, ela é normatizada desde 1998 por decreto federal, né? E não é implementada. Então, a gente já tem as normas técnicas de acessibilidade, a 9050 é a norma que rege, orienta toda a construção, a sinalização que deve acontecer nos ambientes e não está respeitada. Há 12 anos tem a Lei de Libras, que reconhece como o primeiro idioma no Brasil da pessoa surda, Libras, que ela desenvolveu um código espetacular com as mãos, uma expressão riquíssima, com vocábulos, com sua gramática, com tudo. É um código inteiro. Uma língua, né? Uma língua. E que não está ainda, como a gente sabe que deveria estar do ponto de vista de lei, validada nas escolas, nas formações todas de cursos e nos meios culturais também, como deveria. E a audiodescrição também está com legislação prevendo, tanto na televisão, que ela já esteja implementada, quanto nos meios audiovisuais. Na cultura, Liliana, ela ainda não está validada em lei para execução da audiodescrição, ainda não, né? Eu vi na TV... Pois é, eu acho que na cultura está se passando muito pelos editais de cultura, né? Porque aos poucos os editais estão começando a exigir ou pelo menos a pontuar, né, a acessibilidade comunicacional. Eu folheei o edital do Miriam Muniz há poucos dias e o projeto que contempla a acessibilidade, ele recebe uma pontuação. Os produtores culturais estão preparados para lidarem com essa demanda? Eu acho que está todo mundo aprendendo, não é, Rose? Tá, é uma grande caminhada. Temos tido capacitações que a gente tem feito enquanto superintendência com produtores, principalmente os que já estão inscritos no Funcultura, para que eles se adequem, e o conhecimento ainda é pouco, né? Então a gente está multiplicando as informações, a gente tem referências de empresas que prestam esse serviço, porque o produtor vai ter que encontrar isso no mercado, para ele incorporar o custo dele de produção. E não onera tanto a produção, se ela já vier pensada de início. Claro que se já tiver pronto o espetáculo, ela vira uma conta a mais, mas se pensar no planejamento inicial, ela é só mais um item, para você ter mais público, que é o que todo artista quer finalmente. Então não acrescenta e não pesa. E a gente está buscando isso, no planejamento das ações culturais, ela já está presente, né? Junto à Prefeitura do Recife, aos órgãos principais do Estado, com equipamentos como museus e teatros, a gente está construindo, junto também com o apoio do Ministério Público, um entendimento de como equipar com cabines, eles têm que estar lá já, independente do espetáculo acontecer ou não. Os nossos teatros e estarem previstos com acessibilidade, né? A gente tem um patrimônio como Santa Isabel, que tem seu recorte cultural, mas que a gente tem como fazer uma acessibilidade física, sim, ali dentro, como a gente tem outros prédios, e também para que a comunicação possa acontecer já toda estruturada. Não temos ainda, mas a gente está caminhando. Agora, uma preocupação é de que os produtores, né, realmente tenham essa compreensão de que ela não onera, ela vira mais um item para você ter mais plateia. Quando finalmente. Rose fala, né, de que os teatros e os ambientes precisam estar equipados, ela está falando de exibição.
E está existindo há mais ou menos 2 anos audiências públicas lá no Ministério Público sobre a possibilidade, não, a exigência de equipar todos os teatros para a audiodescrição. E o que seria isso, né? Seria uma demanda do Ministério Público, da sociedade civil junto ao Ministério. Em relação ao poder teatros. público. Exato, que até o próprio Ministério também não conhecia o que era audiodescrição. E aos teatros que são particulares também, porque eles estão chamando, eu estou participando dessas audiências, eles estão chamando todo mundo, todos os teatros, né, particulares também. E aí eles querem que os teatros adquiram os aparelhos que transmitem a audiodescrição, que façam cabines próprias para isso, né, que tenham cabine acústica. Então... E a formação do profissional, do audiodescritor, por exemplo? Porque... eu não posso, assim, digamos, me aventurar e achar que vai dar certo. Eu imagino que exija aí, que haja aí a necessidade de uma preparação. Pois é, descrever todo mundo descreve. E a gente deve descrever. Todo mundo que encontrar uma pessoa cega ou tiver com uma pessoa cega deve ajudá-la. Então, saber um pouco de audiodescrição seria ótimo para todo mundo, como também saber um pouco de Libras, não é? Mas realmente é preciso ter um profissional, porque você quer ir para o cinema e não quer estar descrevendo o tempo inteiro, como o exemplo que eu dei anteriormente. Ou você vai para a FENEARTE e não quer estar do lado da pessoa falando o tempo inteiro enquanto ela vai comprar. Você também quer se divertir. Então, o profissional da audiodescrição... Se me permita, uma coisa que eu vi até nas formações com você, com a Andresa, é que é preciso também ter uma formação ética para fazer a descrição sem juízo de valor. Né? Aí... E tem uma técnica para ela acontecer, para que a compreensão venha por etapas, como você faz, de alto para baixo, da periferia para o centro, ela segue uma lógica para ser estudada. É uma técnica, exatamente, e aí a gente faz cursos para isso, né? Existe atualmente um curso de 405 horas, que é uma pós-graduação, ela está acontecendo em Juiz de Fora, que é a primeira pós-graduação em audiodescrição. Juiz de Fora, Minas Gerais. Os outros cursos eles são dados basicamente em 48 horas, presenciais e também à distância. O nosso grande formador aqui é o professor Francisco Lima, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Ultimamente ele está dando mais cursos mais fora que aqui. E existe também um curso na APEC atualmente, que é um curso mais longo que se encontra... Que é a Associação Pernambucana de Cegos. Sim, mas realmente é preciso estudar muito, porque esses cursos não dão conta, né? E é preciso... E aí tem toda a biografia, é preciso estudar, ir para os encontros. É um ramo de estudo mesmo, é uma profissão. Ela já está no CBO, ela já faz parte do Código Brasileiro de Ocupação, né? O audiodescritor. E é uma profissão como outra qualquer, que você precisa, né, se especializar, estudar, se preparar, porque... Enquanto Estado, a gente vê também que é mais uma oportunidade para mercado de trabalho. Totalmente. Porque se ganha por produção, é um freelancer interessante, ou pode virar realmente um emprego, né, à medida que for implantando. E há uma carência no mercado de profissionais preparados para esse setor, né? A gente começou, agora já existem 2 empresas, a gente sabe contar, é bem recente, né? E estamos buscando mais formas da gente potencializar também no interior do Estado empresas que têm esses que profissionais. prestam serviços nessa área para contratação. Agora, vamos imaginar aqui um espetáculo de teatro, né? Além da peça, do espetáculo em si, os atores atuando ali naquele momento, tem o autor, né? Tem o contexto da peça, né? Assim, em que momento aquela peça foi escrita, do que ela trata, quais são as circunstâncias. Tem proposta de figurino, proposta de cenário. Esse audiodescritor, ele tem que acompanhar os ensaios, ele tem que conversar com a produção do espetáculo para dar conta de todas essas informações. Como é que funciona? Pois é, ele deveria, porque se é como o Rose falou antes, não é? Se o audiodescritor vai acompanhar o grupo, ele sim ele vai ensaiar, ele vai fazer o roteiro, ele vai fazer parte dos ensaios, ele vai fazer pergunta. Depois que faz o roteiro, ele vai perguntar aos autores, apresentar o roteiro deles, não é? Então, e existe uma coisa que a gente chama de notas proêmias,
que é a apresentação. Antes, né, de começar Já a que peça... você falou em notas proemas, que é o título do livro que você organizou, que trata desse assunto, eu vou mostrar aqui o livro enquanto você vai falando, tá certo? Certo. Aí você fala sobre isso e fala sobre o livro também. Certo. Notas proemas é tudo que apresenta o espetáculo, não é? Então, tudo que a gente não pode falar durante o espetáculo, são introduções, né? Então, a gente fala um pouco do figurino, dos personagens, fala um pouco do autor, né? Contextualiza, né? Fala do ambiente, fala do espaço físico, das pessoas que estão entrando naquele momento, da plateia, né? E aí, quando começa o espetáculo, não. Aí a gente vai seguir o roteiro e vai falar sobre o que está acontecendo naquele momento. E depois da audiodescrição, se for possível, antes ou depois, mas geralmente depois, a gente vai para o tour tátil, que é o momento em que a pessoa cega vai até os atores, se eles permitirem, ou vai ao cenário tocar algumas coisas, e a gente vai descrevendo enquanto eles tocam, né? Então, existem esses 3 momentos, né, de uma audiodescrição de uma peça. E esse livro que você mostrou agora foi justamente uma tentativa, né, de aproximar a acessibilidade comunicacional dos produtores culturais. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, exatamente. Quando você pergunta, será que os produtores culturais estão preparados, né? Surgiu, é um projeto do Funcultura também, surgiu enquanto eu estava numa reunião do Funcultura, né, de formação de produtor cultural, e os produtores culturais dizendo que história é essa de botar acessibilidade, ninguém queria, ninguém sabia o que era, todo mundo achava que era rampa, como o Rose falou antes, porque todo mundo só pensa no espaço físico, né? Rampa, banheiro, mas não, tem acessibilidade comunicacional, quer dizer, as pessoas deixam de frequentar os espaços porque elas não têm a comunicação plena, não sabem o que está acontecendo. E aí eu disse, nossa, essas pessoas precisam entender um pouco o que é isso. E aí a ideia de organizar esse livro foi de reunir pessoas que já trabalhavam na área, né, daqui, de fora também, tem o Romeu Kazumi Sasaki, que não é daqui, é de São Paulo, a orelha de Letícia Schwartz, que é uma audiodescritora também do Rio Grande do Sul. E aí a gente pegou pessoas que eram audiodescritores, trabalhavam com Libras, e disse assim, vamos tentar escrever alguma coisa que seja introdutória, que seja apresentando, né, a acessibilidade comunicacional, e para qualquer produtor cultural que já entenda um pouco disso e que não sabe de nada. Então, a ideia do livro é essa, ele foi distribuído gratuitamente, porque a intenção era que fosse acessível até ao bolso, né? Acessível para todo mundo, foi distribuído. E daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele vai estar hospedado no site da Unesp. Então, todo mundo vai ter acesso ao livro também. Mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é acessibilidade à cultura. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, acessibilidade aos bens de cultura, é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Liliana Tavares, audiodescritora e produtora do Festival Ver Ouvindo, Ana Cláudia Alves da Silva, professora do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, e Rose Maria Santos, superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência. Rose, você me falava agora há pouco que lá na superintendência vocês têm a intenção de implantar um projeto relacionado à audiodescrição para futebol. É isso? Exatamente. A gente viu em várias experiências, né, que a gente tem acompanhado a audiodescrição, e a gente é ousado e gosta de experimentar e está aqui para isso mesmo, né, para abrir esses canais, essas portas, e vimos que o futebol, né, o que a maioria das pessoas cegas nos dizem, que eles acompanham o futebol com muito prazer pelo rádio, porque ele já tem uma dinâmica próxima à audiodescrição, ele está lá contando, narrando, ele pegou a bola, pulou, pá, bota até uma emoção diferente da TV, naquela narrativa. E a gente viu que se a gente consegue, junto aos cronistas desportivos de Pernambuco, uma formação com profissionais qualificados, para que ele compreenda como essa técnica da audiodescrição, incorporando as narrativas de esporte, então a gente vai ter, não com quem tiver só com o fone de ouvido, parado naquele estádio, naquele dia, mas transmitida com a amplitude do rádio, né, de uma forma realmente democrática, gratuita e ampla, a audiodescrição, no meio onde se ama, que tem várias correntes de tricolores, alvirrubros, rubro-negros e tudo,
e querendo acompanhar o jogo melhor. Então, ele tendo essa oportunidade, a gente está numa busca, já fizemos contato com a Associação dos Cronistas e esse ano a gente buscou, mas com tanta dinâmica da Copa, eles não tiveram como a gente dar uma parada para formatar, fechar essa turma, o que está faltando é isso, para a gente fazer o trabalho. Já temos a audiodescritora já para fazer o trabalho também de formação dos mesmos, que ela também percebeu que vai ter muito a aprender com os radialistas, que história é essa do futebol com a velocidade que tem, colocar ali dentro detalhes que vão enriquecer para ele compreender o que é que está acontecendo no estádio, que roupa, que gesto foi aquele, para a pessoa viver melhor a emoção que o esporte traz. Não tem prazo ainda. Ele vai ser nesse semestre implementação. ainda que a gente tem que estar realizando ele, a busca é essa. E eu penso que até as pessoas que enxergam vão ficar interessadas em ouvir com audiodescrição, porque é tão fascinante, né? A gente que está no rádio, né, escutando o rádio, eu acho que o rádio como um todo, né, as pessoas que trabalham no rádio, quanto mais, né, elas ficam sabendo sobre a audiodescrição, mas elas podem incorporar isso e todo mundo tem a ganhar, sabe? Ana Cláudia, um dos eventos que você frequentou com audiodescrição foi uma partida de futebol na Copa do Mundo. Como é que foi essa emoção de estar lá numa partida de futebol vendo com a audiodescrição? Primeiro, foi maravilhoso estar no Rio de Janeiro, no Maracanã, em uma partida de Copa do Mundo. Foi ótimo, foi perfeito. Assim, eu estava sabendo o que estava passando. Você estava sozinha ou estava em Com grupo? meu esposo. Estava eu, meu esposo e meu filho. Que também é cego. Meu esposo também é cego. Aham. Então, estava meu filho e lá foi uma rádio que nós, com o nosso celular, com fone de ouvido, aí eu vi a transmissão da audiodescrição. Liliana, você fez audiodescrição para Para a cerimônia de encerramento da Copa. Eu vou pedir para você fazer aqui agora para a gente a audiodescrição da taça. Por favor. Esse daqui estava nas notas proemes, né? Antes de começar a cerimônia de encerramento, a gente dá várias dicas, né, do que é que vai aparecer, e aí a taça FIFA. A taça FIFA, usada pela primeira vez na Copa do Mundo FIFA de 1974, mede 36 centímetros e meio de altura e é feita de 5 quilos de ouro 18 quilates, 75% sólido, com uma base circular de 13 centímetros de diâmetro, contendo 2 camadas de malaquita, que é um mineral verde. Ao todo, a taça, que pesa 6 quilos, é formada por 2 figuras humanas de pé, de costas, uma para a outra e com os braços abertos. Entre elas e apoiado nas costas, o planeta Terra, com os continentes em alto relevo, polido, e os oceanos com leves ondulações. Na base, há 2 faixas verdes de malaquita e entre elas a inscrição FIFA World Cup, Copa do Mundo FIFA, e plaquinhas gravadas com o nome de cada país ganhador deste troféu. Até o momento, 6 campeões foram gravados: Alemanha, Argentina, Brasil, Itália, Espanha e França. Funciona mais ou menos como se fosse uma tradução simultânea. Você chegou a falar isso aqui agora. Uma tradução, digamos, uma transmissão em alemão, por exemplo, em japonês, e você ter uma tradução simultânea para o português. Se for ao vivo e simultânea, sim. Mas essa daqui, por exemplo, a gente preparou, né? A gente viu a taça, foi saber o tamanho, foi pegar a informação. Então, essa daqui não... A taça foi estudada. Foi estudada antes. Então, foi estudada a taça e tudo que ia aparecer na Copa. A mala da Louis Vuitton que abrigou a taça que Gisele Bündchen trouxe, a roupa de Gisele Bündchen, quem está lá, todos os chefes de estados, como eles são, né? Então, descrever os chefes de estado, descrever o campo, não é? E aí, na hora, a multidão, as pessoas, o que elas estavam fazendo, vestindo, né? Então, isso é simultâneo, né? Tem um exemplo de uma audiodescrição que eu acompanhei, né, na execução dela, também para experimentar como é que era a sensação, né, a qualidade do trabalho, já que a gente estava contratando para nosso público lá, e que me marcou muito na Paixão de Cristo, que é uma coisa é a gente estar lá, e eu percebi ali a diferença, para a pessoa cega acompanhando aquele momento em que Jesus está sendo chicoteado,
E ela está escutando toda a trilha sonora que dá atenção daquele momento e o barulho da chicotada. Mas outra coisa é com a audiodescrição, que aí a audiodescritora estava falando, né? Estava o som, o mesmo barulho de chicotada, mas havia a informação complementar que fez toda a diferença e a lágrima caiu, que era dizendo, Jesus é chicoteado, mais uma vez, prende o rosto, ele sangra, cai ajoelhado no chão. Então você tem uma compreensão do sofrimento, do que era que o ator estava fazendo ali, o personagem, que só com o som e o barulho da chicotada não dava para você viver. Então a emoção é mais integral, né? Então você realmente entende o que é estar ali com a acessibilidade que faltava, né? É fantástico. Eu estou aqui pensando que a audiodescrição para um espetáculo de dança deve ser mais complicada, né? Do que, por exemplo, uma partida de futebol, um espetáculo de teatro. Você já fez audiodescrição para espetáculo de dança? Eu fui a narradora de uma audiodescrição do grupo coletivo Lugar Comum. Eles fizeram um espetáculo leve. Toda a temporada, foi o primeiro grupo de dança a fazer toda a temporada com audiodescrição. E aí foi interessante que nesse trabalho, a gente foi até a APEC, que é a Associação das Pessoas com Deficiência, antes, e a gente as meninas, as bailarinas, fizeram uma oficina de dança com as pessoas cegas. E aí a gente ia descrevendo o movimento que iria aparecer na dança. E aí durante a dança, que foi muito lindo isso, quando a gente estava descrevendo o movimento, as pessoas já tinham vivenciado no corpo esse movimento também. Né? Então, assim, foi fantástico. Mas outras pessoas que não participaram dessa oficina também foram assistir e aí realmente é um desafio. Não é? É importante que o audiodescritor se aproprie, né, da linguagem, da dança, que conheça a dança. E, ultimamente, eu realmente não é algo do meu foco. Né? Eu realmente estou mais fazendo audiodescrição de cinema e teatro. Né? A voz é um elemento importante para o audiodescritor, ter uma voz clara, limpa, uma boa dicção, uma boa articulação, isso conta? Pois é, o audiodescritor pode ser o narrador também. Ou ele faz apenas o roteiro, ou ele pode fazer a narração, mas pode ter um locutor para fazer isso. Então, por exemplo, num filme, o audiodescritor faz o roteiro, entrega para o locutor ensaia e faz a locução. Então, não necessariamente precisa ser a mesma pessoa, mas pode também, seria ótimo, porque ele já sabe do roteiro, já entende, já viu o filme não sei quantas vezes, não é? Então, ele também ter uma formação, né, e treino de voz é importante, sim. A língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Ainda temos essa dificuldade, né? Realmente, existe a língua brasileira de sinais, que já se originou na língua francesa, existe lá dos Estados Unidos, tem a do Japão. A nossa é Libras. Libras, língua brasileira de sinais. Eu não acho que seja uma dificuldade, não. Acho que é rico. Como rico, tem as não outras Eliana? línguas, É porque né? eu fico com o desejo de se tivesse o inglês, entendeu? Se eu Não, aí você queria o Esperanto. No conhecimento da comunidade surda, né, com a mesma popularidade como se tem, por exemplo, ao inglês hoje, a gente entender que você vai para o Japão, não precisa falar japonês, sabe inglês, você se vira. Que ele tivesse também o conhecimento dessa que fosse absorvida pela maioria da comunidade surda, para a comunicação entre eles ser mais rica. Mas você está certa, também a diversidade, né, enriquece, é bem diverso. No próprio Brasil, uma coisa nova também, que acompanhando e aprendendo, existem sinais próprios de um estado para outro, de uma cidade para outra, sotaques. Então, tem formas de dizer algumas palavras aqui no Recife que é diferente de Caruaru, que é diferente de Petrolina e nada a ver como é no Rio Grande do Sul. Mas vai se entendendo os sotaques também com as mãos. Como é toda língua, né? Como é toda língua? Como toda língua. A nossa língua de sinais data de quando? A nossa, Libras? Eu acho que é a precisão dela, não sei não. Eu acho que tem um século, porque Braille tem 200 anos, o Braille. Né? Esse está bem delimitado. E essa, como ela veio numa dinâmica, né? Começou com a mímica, era a língua de gestos e se incorporou do código que se usava na França, desse trabalho com sinais. Acho que ela tem mais ou menos um século. Mas é considerada a segunda língua oficial desde 2002. Tem 12 anos, desde 2002. Desde tem 12 2002. anos Então, essa conquista é a nossa legal. segunda língua. O Brasil tem 2 idiomas reconhecidos por lei, português e Libras. E a pessoa surda tem, por lei, o primeiro idioma dela como Libras.
Ana Cláudia, que espetáculo, que filme você teve vontade de estar presente e não pôde, porque naquele momento não se tinha ainda essa, digamos, facilidade de hoje, que é o audiodescritor? A Paixão de Cristo seria uma delas. Mas que você já foi. Que eu já fui. Mas agora, assim, não uma peça, um show. O que aconteceu agora, a morte de Eduardo. Eu queria ter ido, eu não fui. Você está falando do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Certo. O que aconteceu? Eu queria ter ido para o funeral, queria ter ido para a missa, só que eu ia ficar e não ia ter ninguém para fazer a audiodescrição. Eu passei o dia em casa, com a televisão ligada e o rádio ligado também. Porque, por exemplo, o que passava na televisão, o rádio falava algumas coisas. Por exemplo, os filhos de Eduardo falaram na missa. Eu, na televisão, não ia saber que eram os filhos. Estava com o rádio, aí o rádio falava. Um filho de Eduardo está falando na missa. E uma coisa também, todo o trajeto. Na hora que estava enterrando, como eu enxergo um pouco. Estava eu e meu esposo, que não enxerga nada, na sala assistindo. Então, assim, eu percebia que tinha 2 homens de chapéu segurando uma corda, mas eu não sabia quem eram aqueles homens. Então, assim, eu digo, tem 2 homens, mas não tinha ninguém para dizer quem eram os homens, não tinha ninguém para dizer o que estava acontecendo. Falava, o repórter falava algumas coisas, mas não detalhava. O que você acha mais urgente, mais importante nesse momento? Que seja providenciado para dar assistência, dar acessibilidade à pessoa com deficiência? Hoje, assim, o que você acha mais urgente? Eu acho que a audiodescrição, ela é fundamental. Uma das coisas, tem várias. A acessibilidade, as calçadas, horrível. Mas a audiodescrição ajuda muito. Uma TV, um telejornal, uma novela. Uhum. Às vezes nós estamos assistindo uma novela, aquele último capítulo. Todo mundo está lá assistindo, estou sozinha em casa. Ficou tudo silêncio. O que está acontecendo? A audiodescrição, se tivesse nas novelas, nos telejornais, filmes e nos locais, por exemplo, museus, era para ter. Não tem. Tem 2 paradigmas interessantes, né, importantíssimos, quando se fala de pessoa com deficiência nesse momento que vivemos nesse século. Um é a compreensão que construímos de que deficientes são os serviços e os lugares não preparados para receber a pessoa com deficiência. Então, o problema não é a pessoa surda, é nós que não falamos Libras, por exemplo. Então, na questão da audiodescrição, a gente está buscando essa compreensão no meio de comunicação, no meio cultural, de que nós é que temos que nos adequar para atender melhor o nosso público, né? Então, por exemplo, nessa cerimônia do funeral que você falou, Cláudia, a gente teve, por conta do próprio cerimonial do governo, pela relação que nós já temos de trabalho, validando a acessibilidade, e o trabalho em rede que ele acontece, só dá certo se faz todo mundo junto, porque um não vai resolver, tem que ser todo mundo junto mesmo. Então, a gente fez o deslocamento de intérpretes de Libras, que teve na cerimônia 2 intérpretes lá da superintendência que foram para transmitir para a pessoa surda as informações. Agora, a audiodescrição, no ambiente que foi, na emergência que foi, numa situação daquela, aí a necessidade da gente construir no meio local de jornalismo de comunicação agendas para a gente estar capacitando, porque aí a emissora ela transmite com amplidão que nenhum receptor ali vai ser possível. E uma vez ela fazendo, você pode sintonizar ela de outras formas para estar presencial ou em casa e acompanhar aquele complemento e cumprir a lei, que já existe e já prevê, né, esse item. E um outro paradigma, né, importante também nessa caminhada é de que a acessibilidade
ela foi levantada a bandeira primeiro pela pessoa com deficiência, sim, mas ela dialoga com todos nós, que pensarmos em ter uma boa relação com a melhor idade, porque em algum momento, ao longo da nossa caminhada de vida, quando a gente for amadurecendo, vai mudar a nossa forma de ver, de ouvir, de caminhar, e a gente precisa estar com o mundo mais preparado, nossa expectativa de vida, graças a Deus, está cada dia aumentando mais, para que a gente tenha mais segurança e autonomia no ir e vir das calçadas, no acesso do transporte público, né, no acesso à informação e à comunicação e à cultura. Fundamentalmente, ela é democracia, ela é garantir mais participação para todos e todas. Olha só, eu vou listar aqui e gostaria que vocês me dissessem, e talvez aí, Liliana, você seja a pessoa mais indicada, não sei, em que circunstâncias, em que situações a audiodescrição é melhor aplicada, a interpretação em libras, o tour tátil, a legendagem em português, o braille e a gravação de textos. Quais são as situações mais adequadas para cada uma dessas possibilidades aqui de comunicação? Pois é, comunicação acessível deve estar em todo lugar, né? E aí a produção do local é que vai ver qual que se adequa melhor, né? Tem a ver com orçamento, tem a ver como é que o produto se apresenta, né? Mas isso que vocês estavam falando, sobre ter audiodescrição, a gente tem que pensar que com a contratação da audiodescrição, do audiodescritor, né? Por exemplo, a SEAD tem intérprete de Libras, mas não tem audiodescritor ainda. Quer dizer, se tivesse, talvez no cerimonial vocês conseguissem ter, né? A partir do momento que as emissoras de televisão contratem um audiodescritor, ele vai fazer a audiodescrição dos programas. A gente precisa que essa profissão comece a ser, né, ela comece a ser mais incorporada nas equipes de nas trabalho. atividades, exatamente. E aí, por exemplo, no cinema você vai saber que a audiodescrição deve ser gravada, porque a obra é gravada. No teatro, a audiodescrição deve ser ao vivo. Então, por exemplo, já teve gente que quis fazer isso gravado, quer dizer, um espetáculo de dança gravado, não pode, né? Porque a obra é ao vivo. Então, cada um vai se adequando ao momento certo. Braille, né? Também, para que serve Braille? Como uma audiodescrição em Braille, numa exposição de quadros, por exemplo, de fotografias, né? Audiodescrição gravada para museus, por exemplo, num site. A gente não visita os museus, então, se você aciona no site, você clica e sabe como é que é aquele quadro, né? Audiodescrição gravada em áudio. Então, tem várias formas. E Libras, da mesma forma, quer dizer, você também está visitando o museu, você clica e aquilo que está sendo falado, que a gente ouve, deve ser falado em Libras, né? É importante uma consideração de que a legenda, que também é importantíssima nos meios audiovisuais, ela não substitui a janela de Libras. Por quê? A pessoa surda, alguns alfabetizados, outros ainda não, pelas falhas do sistema educacional nosso mesmo. A caminhada que a gente está fazendo para uma nova geração, sim, está alfabetizada melhor, mas os que hoje estão em idade madura, nem todos estão, e que muitos falam Libras, mas não leem tão bem o português. Então, está lá a legenda, mas ele não vai ter a mesma velocidade. Para pessoas que já leem comumente, se atrapalham às vezes com a legenda, avalie quem não teve essa formação como a gente acha que deveria ser. Então, o ideal é manter os dois. Para a pessoa surda ter a legenda e também ter a janela de Libras, porque é o já principal, existe né? especificação, né, do tamanho da janela de Libras, porque às vezes colocam bem pequenininha e a pessoa surda não consegue ver. Também né? esse cuidado. O tamanho da letra também, não é? A compreensão do produtor daquela peça audiovisual de que a estética dele não vai estar maculada com a janela. E às vezes há umas resistências, no meio de publicidade principalmente, em algumas discussões que a gente vai. Não, mas não vou botar porque mela a imagem, não vai. E a gente quer explicar que isso é uma questão de direito. Você não está fazendo um favor colocando aquela janela, né? É seu dever, como comunicador, como produtor de uma peça que seja pública, está promovendo aquele direito, de que ela seja vista pelo público que usa aquele recurso para ter acesso. Por exemplo, como a legendagem de filmes de outra língua teve também
uma certa, né, no início do cinema, vamos colocar a legenda, as pessoas não queriam, porque vai sujar ali, mas senão ela não vai ser compreensível nem vai ser transmitida para as outras pessoas, né? Então a tradução precisa acontecer e também tem outra história, que é você poder pensar a audiodescrição, né, para todo mundo, né? Então, a partir do momento que a tecnologia, né, resolve por caminhos, né, isso vai mudar, né? Eu vou ter que interromper vocês porque o tempo da gente acabou. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo ao Opinião Pernambuco hoje e muito sucesso aí nesse trabalho e nessa luta de vocês. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.